Boa noite. Então, hoje nós estamos aqui para falar um pouco do Natal. O Natal é de Jesus. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Rubens, sempre está conosco, colaborando. Então, desde já, desejo uma boa noite, boa vida a todos. E vamos compartilhar. Vamos compartilhar aí com nossos amigos para saber um pouco mais sobre o que é o Natal. Vamos compartilhar, enviar para os amigos, ok? Você possa também fazer isso. Vamos refletir hoje sobre o Natal. Boa noite, Dr. Rubens já se encontra. Ah, está ruim a live, está sem som. Alô? Alô? Ô, Dr. Rubens, boa noite, está escutando? Agora estou, mas antes de eu entrar eu não estava escutando nada não, padre. É sua bênção. Deus abençoe, que coisa boa. Pronto, então agora estamos aqui na escuta. Tá O quente senhor me, aqui. o senhor me escuta bem aí? Sim, tá, o áudio tá ótimo. Tá bem. Eu acho que o pessoal também tá escutando o áudio bem. Legal. Então, peço ao pessoal aí que compartilhe, que pare com os amigos, para a gente refletir um pouco hoje sobre o Natal é de Jesus, né? O Dr. Rubens Perfeito. aqui vai nos dar um apanhado sobre a importância do Natal, como ele surgiu e qual o diferencial que ele faz na história da igreja, na nossa vida. Então, Perfeito. nessa semana do Natal, nada melhor do que isso, né, doutor? Exatamente. Se vocês estiverem nos escutando bem, por favor, avisem aí nos comentários para a gente dar início à nossa live, sem mais delongas. Para mim está Sim, tendo acho que sim. um retornozinho. Tá bom para o senhor? Eu escuto a minha voz lá no fundo, eu acho. É? Oi, oi. Eu escuto bem o senhor, mas a minha voz eu escuto lá no fundo depois que eu termino de falar. Vocês me Tá escutam tendo bem? eco, né? Vocês que estão aí acompanhando, vocês me veem bem? Eu estou fazendo um teste aqui com um microfone que eu comprei agora, um microfonezinho separado do celular para poder ver se melhora um pouco a qualidade dos vídeos. Mas por enquanto não vi resposta não. Pelo contrário, o meu áudio eu estou Isso é escutando quase bom. de volta. Pessoal, tá escutando o doutor Rubens? Ele tá perguntando se tá escutando. O pessoal tá Eu escutando vou, direitinho. eu tô para desistir. Eu vou fazer assim, peraí. Seu computador tá muito alto. É o computador? O senhor está fazendo no computador, é? Não, eu tô perguntando. Você. Eu não, tô no meu celular mesmo. Eu estou fazendo aqui normal também. Eu tô te ouvindo bem. Talvez dê um eco, tá dando um ecozinho longe. Assim, eu acho que tem algum outro celular perto ligado? Não. Não. Eu vou fazer um teste. Peraí, eu vou fazer um teste. Peraí. Vamos ver se melhorou. A voz tá boa. Fala aí. Alô? Alô? Tô ouvindo bem. Então pronto. Eu escuto lá no fundo a minha voz, mas a mim não incomoda não. Se os demais estiverem escutando bem, a gente vai em frente. Então, doutor Rubens, mais uma vez, boa noite. Eu gostaria que é, você se apresentasse, quem é o doutor Rubens, com que trabalha,
sempre, não é a primeira live conosco aqui, comigo, no caso, na minha página. E essa semana do Natal é uma semana assim, fundamental para a gente refletir sobre a vida, sobre a encarnação do Filho de Deus. Então, essa live tem esse intuito de falar sobre a importância do Natal. Então, deixo com você a palavra. Perfeito. Primeiramente, Padre Paulo, a sua bênção. Boa noite Deus a abençoe. todos que nos escutam, a todos que nos acompanham. Já no início dessa live, enquanto eu me apresento, eu gostaria de pedir um favor a vocês. Que Está dando um ecozinho agora. Pois é. Padre, Eu acho que na medida que se movimenta, acho que dá isso, não sei, no seu aí. Mas é coisa pouca, continuando aí. Vamos lá. Vamos lá. À medida que eu me apresento, eu queria pedir a vocês que estão aqui nos acompanhando que enviem essa live para os amigos de vocês, que apertem aí no coraçãozinho também, para que o Instagram continue avisando que nós estamos aqui. No Instagram, o algoritmo dele vai avisando que a gente está aqui, à medida que vocês apertam nesse coraçãozinho aqui no canto. Então, eu me chamo Rubens, eu tenho 33 anos, eu sou médico, sou natural de Fortaleza, moro em Juazeiro do Norte com a minha família, minha esposa e meus filhos. Na medicina, eu atuo na parte de diagnóstico por imagem, na parte de ultrassom. Eu sou paliativista, atendo pacientes terminais em cuidados paliativos. E dentro da igreja eu sou consagrado, sou um leigo consagrado na comunidade católica Shalom, já há mais de 10 anos. E tenho um apostolado de catequese, né? Exerço o ministério da catequese. A gente estuda as coisas da igreja e vai aprofundando, e agora chegou uma hora que a gente quer partilhar, né? Quer transbordar isso. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o Natal, não é isso? Então nós vamos... Aí. É porque eu desliguei o microfone meu para ver se ficaria melhor, mas tudo bem. Então, a gente vai falar um pouco sobre o Natal, doutor Rubens. Então, a gente vai voltar um pouco à história, qual a importância do Natal, como essa celebração veio ganhando significado, ou seja, não ganhando, mas revelando-se o seu significado, porque ela em si já tem um significado, que é o próprio Deus se torna humano, ou seja, sem perder sua divindade, vem tornar-se humano no nosso meio, sentir a nossa dor, sentir a nossa alegria, saber o que é ser humano. E lembra aqui as palavras do salmista que diz: Senhor, pergunta, quem é o homem para que dele se preocupe tanto? Então o Natal é isso, é uma preocupação de Deus para com o ser humano. Deixo a palavra com você, doutor Rubens, para a gente desenrolar como essa noite do Natal, que significado ela tem na história da humanidade. Perfeito. Antes de entrar no sentido teológico, talvez um pouco mais profundo desse tema, eu gostaria de colocar alguns pontos aqui que eu acho que são interessantes para aqueles que estão aprofundando o estudo da igreja, né? A gente tem ao longo do ano litúrgico 2 grandes ciclos, né? A gente tem o ciclo do Natal, que é aquele que inaugura o ano litúrgico, que começa com o Advento e vai até a festa da Epifania, né? Então a gente tem aí um mês e pouco, né? O Advento começa sempre no domingo próximo à festa de Santo André, que é dia 30 de novembro. Então esse ano começou o Advento, se não me engano, dia 28 ou foi 29. E aí o Advento são 4 domingos, nos quais a gente se prepara para o Natal. Nesses 4 domingos a igreja se lembra, primeiro, nos 2 primeiros, da parousia, da última vinda de Cristo, né? E a igreja se lembra, nos domingos seguintes, nos 2 últimos domingos, incluindo ontem, da encarnação do Verbo, né? E além dessas 2 vindas de Cristo, os padres da igreja mencionam ainda uma terceira, né? Que é a vinda de Cristo aos nossos corações, né? Quando nós estamos em estado de graça,
E a festa do Advento, ela prepara a gente para o Natal. O Natal, que é a celebração da encarnação do Verbo, é juntamente com o mistério da redenção, da morte, paixão, morte e ressurreição de Jesus, é um só mistério, que é o mistério da nossa redenção. Né? Nós fomos redimidos pela encarnação do Verbo. Né? A nossa natureza humana ela foi elevada de dignidade através da encarnação do Verbo. E depois nós fomos salvos por ele na sua paixão, morte e ressurreição. Então, esse primeiro ciclo, que vai do começo do ano litúrgico, né, do primeiro domingo do Advento, até o tempo da Epifania, é o ciclo que gira em torno da encarnação do Verbo. Depois a gente tem o ciclo da Páscoa, né, que é um ciclo que vai desde a quarta-feira de cinzas até a festa de Pentecostes. É um grande ciclo aí, mais ou menos 3 meses, né, que a gente celebra. E o centro dessa segunda parte, digamos assim, desse segundo grande zênite do ano litúrgico é a Páscoa de Cristo, né? Então, a Semana Santa e a Páscoa, né, especificamente. E entre esses dois grandes ciclos, nós temos o tempo comum, né, o tempo do dia a dia. Né? E a igreja, quando organiza o ano litúrgico, organiza com a intenção de que, a cada ano que passa, nós vivenciemos esses mistérios da vida de Cristo, porque eles são mistérios também da nossa própria vida. A encarnação do Verbo, ela é o mistério da nossa própria vida, é o mistério da grande humildade de Deus. Não tem como a gente ver de outra forma. O padre Antônio Fortea, que é um exorcista do Vaticano, escreveu um livro que é a História do Mundo dos Anjos, em que ele, através de um romance, ele explica um pouco a origem do mundo, a guerra no céu. Então ele coloca lá o que a igreja ensina, o que o magistério ensina, que houve uma prova dos anjos, né? E aí ele supõe qual teria sido essa prova. Né? Ele diz, a igreja não fala qual foi a prova dos anjos, mas a gente pode supor. E aí ele supôs 3 provas. A primeira prova é que o próprio Deus se tornaria um homem. Né? Então os anjos, seres puramente espirituais, ao saber que Deus se tornaria matéria, eles têm o primeiro choque. Né? E o segundo choque seria que o próprio Deus nasceria de uma mulher. Né? Que dentro daquela matéria humana é um ser tão frágil. Né? E aí é o segundo choque dos anjos. E o terceiro é o choque da cruz. Né? Então aqueles anjos que, por serem espirituais demais, se espantaram demais com aquela prova, naquela explicação de Deus sobre o mistério da humanidade. Então eles se assustaram e aí um deles disse, não servirei a um homem que é matéria, não servirei a um ser nascido de mulher, não servirei a uma pessoa que vai morrer numa cruz. Então esse grande grito de orgulho foi respondido por Deus, foi respondido por um outro anjo, que foi justamente o arcanjo São Miguel, que disse, quem como Deus? É o grito da humildade. Né? E para quem não sabe, muitas vezes a gente imagina os arcanjos como grandes anjos dentro da hierarquia, né? E Lúcifer como outro anjo também, né? Mas, na verdade, na verdade não é assim. Os arcanjos, eles são da menor hierarquia. Né? Existem 3 ordens de anjos, né? Das 9 hierarquias, são divididos em 3 grupos. Né? E Lúcifer está dentro do grupo dos maiores, né? Dos anjos mais poderosos, mais fortes, os que estavam mais perto de Deus. Né? E talvez isso que tenha gerado nele aquele orgulho, né? De se achar muito grande. E São Miguel, ao contrário, estava dentro dos anjos menores, aqueles que estão mais afastados, que recebem a comunicação da graça através dos outros anjos. Então ele diz, quem como Deus? E esse grito de humildade, ele é muito tempo depois, né? Muito tempo depois até é errado de dizer, porque não existia ainda o tempo, né? Mas depois disso aí, esse grito de humildade é reverberado com a encarnação do Verbo, que é o profundo ato de humildade
O próprio Deus se faz homem, e esse ato de fazer-se homem é o que eleva a nossa dignidade. Então, a primeira coisa que eu gostaria de pontuar aqui é que o Natal é uma festa importante para nos fazer humildes. Né? Porque, E já diz é, a palavra de Deus, Deus resiste aos soberbos, mas derrama sua graça aos humildes. Então, o aprendizado inicial, primeiro do Natal, é o da humildade. então, então, doutor Hugo, já começa a se mostrar que Jesus na cruz é um escândalo, né? Para os judeus, quer dizer, uma loucura para os gregos. Jesus, menino, é um escândalo também, É, não só para os homens, como se Deus se faz tão humano. E você coloca aí a questão do forté, que os próprios anjos questionam, né? Que coisa, como é que um Deus tão grande pode se rebaixar no sentido de se curvar tanto, né? Então, por isso a importância do Natal, né? exatamente. Tem um canto, né, das laudes, né, um dos hinos das laudes, mas não em português, né, das laudes em francês, que diz assim, né, quem é esse Deus para se entregar assim em nossas mãos? Quem é esse Deus que chora nossa dor como uma mãe? Quem é esse Deus que faz de nós seus filhos, sua imagem? E aí o hino é praticamente só perguntando, quem é esse Deus? Quem é esse Deus que se faz um homem? Então, um dos versos lá do hino é um grande questionamento. Quem é esse Deus capaz de se fazer um homem tão abaixo, né, tão pequeno, que é exatamente esse mistério que deve nos espantar? Né? Tem uma história muito interessante, padre, E tem, sobre... só para cortar, e esse hino foi gravado pela comunidade Shalom, inclusive Foi, é um exatamente. belo ponto, né? Exatamente. E tem uma história muito interessante, que é a história de Napoleão. Napoleão, ele não era católico, mas ele falava o seguinte, que se os católicos de verdade acreditassem que Deus se fez homem, no Natal eles iriam passar uma semana ajoelhados, por tão grande mistério. Né? E ele não era nem católico. E aí depois, em outra ocasião, ele ainda diz assim, né? Um dos seus generais diz, imperador, né? Agora você já pode fazer a sua própria religião, que as pessoas vão seguir. Ele disse, eu não quero fazer minha religião, porque para eu fazer uma religião, primeiro que eu ia ter que morrer e eu não quero. E segundo que depois de 3 dias eu ia ter que ressuscitar e eu não posso. Então eu não vou fazer religião. Né? Então, ele não era católico, né? Ele não era cristão sequer, ele era daquela religião naturalista, né? Maçônica, mas ele tem umas tiradas interessantes que vale a pena a gente refletir. Né? Muitas vezes nós católicos não temos um entendimento tão claro dessa forma. Né? Então, aprofundando aqui a nossa discussão, eu queria jogar aqui uma pergunta. Né? E queria saber o que é que vocês me dizem aí, vocês que estão nos acompanhando. Vocês sabem por que é que a igreja celebra o Natal no dia 25 de dezembro? Alguém sabe? Alguém que está escutando sabe por que é que a igreja celebra o Natal no dia 25 de dezembro? Tem uma resposta certa e tem infinitas respostas erradas. Vamos ver se alguém acerta. A pergunta é por que a igreja celebra o Natal no dia 25 de dezembro? Vamos ver se alguém se anima aqui a comentar. Para poder a gente não entregar o ouro assim de graça, né? Não. É o nascimento de Cristo, a Paula está dizendo aqui. Mas a igreja celebra o nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro por quê? Por que a igreja escolheu o dia 25 de dezembro para celebrar o nascimento de Cristo? Paula. O pessoal tá. O pessoal tá... Tudo bem, então eu vou entregar logo o ouro. A Paula Pode dar respondeu uma certo. palhinha aí.
Hã? Pode, pode dar uma palhinha aí, vai lá no Antigo Testamento, na Babilônia, onde a fé, claro que eu não quero confundir a cabeça do povo, mas só um parênteses aqui, né? Então, enquanto os babilônios celebravam os deuses, a lua, o sol, celebravam os deuses da natureza, os judeus disseram: nós celebramos o Criador de tudo isso aí. Então, no dia da lua cheia, enquanto eles adoravam a lua, eles voltavam a sua fé para o Deus Criador de tudo aquilo. Né? O pessoal de que adorava a lua também. Esse não sei se eu. Só um parênteses aqui para falar aí sobre o nascimento de Jesus como uma mudança da história, né? Como um romper de uma cultura, como uma luz de Deus que ilumina sobre a humanidade. Vou Perfeito. deixar para o senhor agora. Pronto. Pois a resposta é: a igreja celebra o Natal, o nascimento de Jesus, no dia 25 de dezembro, unicamente porque Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. A resposta é essa. Pode parecer uma resposta redundante, mas existem tantas explicações que se dão por que a igreja escolheu esse dia. Aí se diz, né? Em primeiro lugar, porque era uma festa pagã que a igreja quis cristianizar. Depois eu vou falar sobre isso. Outra informação que se diz é por causa do solstício. Eu vou falar também sobre isso. Mas antes eu vou explicar por que foi que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Vamos lá. Se você pegar a Bíblia, né, o Evangelho segundo São Lucas, lá diz que quando o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela iria ser a mãe do Salvador, em seguida ele fez um outro anúncio para ela. Ele disse exatamente que a parente dela, Isabel, estava grávida já no 6º mês, aquela que era considerada estéril. É isso? E aí, quando você... então você faz essa relação. São João Batista é 6 meses mais velho do que Jesus. Certo? Começa por aí. São João Batista, 6 meses mais velho que Jesus. Depois você vai lá para a história de São João Batista. Quando o anjo... Quando aconteceu o anúncio também ao pai de São João Batista, né, tá falhando aqui para mim. Deu uma travada. Vocês continuam me escutando, pessoal? Padre Paulo, tá aí? Estou escutando normal. Eu liguei aqui no o Wi-Fi, quer dizer, o 3G também. Continua. Certo. Então, quando você vai lá para a história de São João Batista, você tem que saber que no momento em que aconteceu aquele anúncio, lá lá para Isabel, passando para São Zacarias, ele estava servindo no templo, né? E quando você pega a tribo da qual ele fazia parte, né? Existe um estudo, não, a quantidade de tribos, e pela data da destruição do templo da Babilônia, você sabe qual era o grupo dos sacerdotes, né, que estava servindo naquela data. Aí quando você vai voltando vários anos, você descobre que de fato São Zacarias estava servindo justamente quando foi o anúncio do anjo, Gabriel, ele estava servindo justamente em setembro, né, na segunda quinzena de setembro. Então você pega a segunda quinzena de setembro mais 9 meses, dá exatamente o dia ali, né, dentro do final de junho, que é precisamente a festa de São João Batista, que hoje a gente celebra dia 24 de junho, a festa de São João Batista. E, na verdade, a festa de São João Batista ela já é celebrada pela igreja no Oriente desde os primeiros anos do cristianismo. João Batista, que foi decapitado, né? As pessoas celebram a sua festa no dia do seu nascimento e é precisamente no dia 24 de junho.
Logo, 6 meses depois, 25 de dezembro. Esse é o primeiro dado que a gente tem a respeito do nascimento de Jesus. A segunda informação que a gente tem é a seguinte: lá com os discípulos, a Virgem Maria, ela sabia quando Jesus havia nascido. E depois que Jesus subiu ao céu e a Virgem Maria ficou ali vivendo com os discípulos, né? Ficou morando com São João, passou a ser próxima de São Lucas, que foi quem escreveu o evangelho que narra, né, a Anunciação, etc. A Virgem Maria, ela dizia para os discípulos quando é que Jesus havia nascido. Tanto é que o Papa São Telésforo, que foi um Papa que governou a igreja por volta do ano 100, 120 por aí, ele já celebrava a missa de Natal no dia 25 de dezembro. Essa é a segunda informação. Então, a primeira informação é uma informação bíblica. A segunda informação é uma informação da tradição. E a terceira informação é uma informação histórica. A informação é o seguinte: o que se diz que, na verdade, existia uma festa pagã, que era a festa do Sol Invicto, né, que era o final da festa da Saturnália, que era uma festa pagã que acontecia na Roma Antiga. Mas, na verdade, a festa da Saturnália, né, a celebração da Saturnália e a festa do Sol Invicto, elas aconteciam do dia 17 ao dia 22. Então, não chegava até o dia 25. E existe ainda uma outra explicação de ordem simbológica, né, da simbologia, que é justamente uma belíssima explicação, que é a explicação do solstício, que diz o seguinte: o ano ele tem 4 pontos, né, que são 2 equinócios e são 2 exatamente igual à noite. O momento do ano em que o dia é exatamente igual à noite. Tem 12 horas fechadas. A tua internet está falhando, é a minha, não sei. A minha está funcionando, padre, perfeitamente. A sua foi que deu uma travadinha aí. Vocês conseguem me escutar, pessoal? Agora deu uma travada voltou. na minha fala? Digam aí. Deu. Você estava falando sobre o dia em que a noite é igual ao dia. Isso, Isso tem exatamente. um fundamento. Perfeito, eu estava falando sobre isso. Agora, na hora que eu estava falando, eu vi que a sua internet deu uma travada. Começou a ficar aquela bolinha aqui, mas eu continuei. A minha estava funcionando, eu não sei se... Rigo Robson, a minha internet estava falhando também, é? Pronto, a Trindade, Maria Trindade está dizendo que está tudo bem. Pois bem. Voltou. Então, o ano tem 4 pontos, né, astronômicos, né, posições lunares. A primeira são 2 equinócios, que eles acontecem quando o dia é exatamente igual à noite. O dia é exatamente igual à noite em 2 momentos do ano, né? Em setembro e em março. A gente tem os 2 equinócios. O dia é exatamente igual à noite. E a gente tem 2 pontos extremos. Um é que o dia é mais longo, que para nós aqui do Hemisfério Sul é no final do ano, né? E para o pessoal do Hemisfério Norte, que é onde Jesus nasceu, que é onde está a Europa, é o contrário. Lá, o dia mais longo do ano está em março. E o dia mais curto do ano está em dezembro. Mas não é no dia 25. É justamente no dia 21 de dezembro. Nós temos o solstício. Para o hemisfério norte é o solstício de inverno. E para nós aqui é o solstício de verão. O nosso solstício de inverno é justamente em junho, né? E aí, o que é que acontece no solstício? O equinócio é em setembro e o dia é exatamente igual à noite. Então, à medida que o tempo vai passando, a noite vai ficando maior e o dia vai ficando menor. A noite vai aumentando e o dia vai diminuindo. Até que a gente chega no dia 21 de dezembro, que é o dia em que a noite é mais longa e o dia mais curto. Então, dia 21 de dezembro, no hemisfério norte, aqui no hemisfério sul é o contrário, mas no hemisfério norte, onde Jesus nasceu e onde está a Europa, né, o centro da igreja,
O dia mais curto do ano é o dia 21 de dezembro. E aí, o que é que acontece a partir daí? A partir daquele dia, que é o solstício de inverno, o sol começa a ganhar novamente. E a luz começa a tomar espaço e a vencer a treva. Então, nós temos dias progressivamente mais longos até chegar no meio do ano, onde nós temos o dia mais longo do ano. Né? Só que essa simbologia, que é muito bela, e pode ser, inclusive, deve ser utilizada por nós, porque Deus se utiliza, né, das criaturas. Santo Tomás de Aquino diz assim: os homens falam com palavras e Deus fala com palavras e coisas. Então Deus fala através da natureza. E Deus quis se utilizar dessa simbologia também para representar qual é o efeito da chegada de Cristo na humanidade. Os dias começam a ser mais longos. Né? A luz começa a vencer as trevas a partir do nascimento, a partir da encarnação do Verbo. Só que esse fenômeno, ele é um fenômeno conhecido desde a Grécia Antiga. Não é um fenômeno que foi conhecido depois. Então, se a igreja quisesse se utilizar simplesmente dessa simbologia natural, ela teria colocado o Natal no dia 21 de dezembro, e não no dia 25. Da mesma forma, se a igreja quisesse, digamos assim, cristianizar a festa da Saturnália, do Sol Invicto, teria colocado o Natal justamente no dia 21, que era o dia que terminava a Saturnália e era a festa do Sol Invicto. Mas, na verdade, foi o contrário. Essa festa do Sol Invicto, ela foi instituída como festa oficial do Império Romano depois de Cristo. Então, quando a festa foi criada e instituída pelo Império, o cristianismo já celebrava o Natal no dia 25. E como o cristianismo estava ganhando espaço no Império Romano, apesar de ser ainda perseguido, então houve um imperador que tentou, digamos, paganizar aquela festa já cristã do Natal. Então não é como se diz que o cristianismo quis cristianizar uma data pagã. Pelo contrário, foi o paganismo que tentou paganizar uma data cristã, que já era a celebração do Natal de Cristo. Né? Se o cristianismo tivesse querido cristianizar, teria usado o dia 21, que era o dia da festa do Sol Invicto, que era o dia da Saturnália. Mas como foi o contrário, então a gente precisa entender que, de fato, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Então, essa informação, doutor Rubens, é muito importante para tirar muitas confusões das pessoas neófitas na fé, no conhecimento, e porque é isso que geralmente se fala, né? O cristianismo é uma constante cristianização do paganismo, das festas e tudo mais, e não é bem assim. Então, o que é dito constantemente acaba como sendo a verdade, né? Perfeitamente. Então, pronto. Então, de fato, a tradição ensina que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Já o ano, a gente não vai conseguir dizer exatamente qual foi. Mas não foi no ano 0, né? Digamos assim, no ano 1. Né? Certamente foi antes do ano 1. Talvez no ano 6 ou no ano 7, antes de Cristo. Né? Mas isso se deve a um monge, que foi quem fez essa conta, que ele errou por uns anos aí. Mas não importa. O ano a gente não sabe qual foi. Mas o dia do nascimento de Jesus a gente tem com bastante segurança como afirmar que foi no dia 25 de dezembro, de fato. Então, essa é uma primeira coisa que a gente deve aprender e deve divulgar esse conhecimento. É um conhecimento muito útil, né, para aqueles que estão se desenvolvendo ainda na fé. Né? Isso é uma coisa mais histórica, mais de curiosidade, não é uma questão de fé, mas é uma coisa interessante de se saber quando a gente vai se aprofundando na fé. Esse é um primeiro elemento que eu queria colocar. O segundo elemento que eu queria colocar é exatamente esse elemento da profunda humildade. A gente tem, eu devia ter deixado aqui separado, mas não deixei, as cartas de São Leão Magno, né? São homilias de São Leão Magno, na verdade, sobre o Natal, né? Que tem naquela coleção da Patrística.
são textos belíssimos, né? Eu deixo aqui a recomendação, se você tem condição de adquirir, né, as homilias de São Leomagno, talvez tenha até na internet aí, não sei, mas são textos muito ricos sobre o Natal, são homilias sobre o Natal, pregadas por um grande padre da igreja, né? São Leomagno foi um grande padre da igreja, muito antigo, né? Faz parte da patrística, né? Daqueles que foram os primeiros defensores da fé, e ele fala da profunda humildade de Jesus ao se abaixar para nós. É Jesus que nos deixa essa lição de tão grande se fez tão pequeno. E aí quando a gente começa a aprofundar também dentro da dinâmica histórica do Natal, que aí eu vou trazer outra informaçãozinha aqui pra gente, dentro da dinâmica histórica do Natal, a gente vê como foi grande a Virgem Maria, como foi grande São José, né? Então a Sagrada Família inteira era uma coisa assim espantosa de ver. Primeiro pela naturalidade como eles aceitaram a missão divina. Existe dentro dos livros apócrifos uma série de mitos sobre São José, sobre a Virgem Maria. Então, existe a história do lírio, né, do pau que cresceu um lírio, que era o lírio de São José, né, que teria sido por isso que a Virgem Maria casou com ele. Existe um outro mito de que São José, na verdade, era um idoso, né, já viúvo. Inclusive isso aí está no Proto-Evangelho de São Tiago, que é um livro apócrifo. Só que, na verdade, São José, ele era um jovem, a Virgem Maria era uma jovem, e eles estavam prometidos um ao outro, já também haviam feito uma promessa de viver a castidade, uma promessa a Deus de viver a castidade. Né? Então, eles vão até, Maria estava, eles vão até Belém, porque ambos eram descendentes de Davi, vão até Belém para poder fazer o recenseamento. Quando chegam lá em Belém, né, eles a gente não deve imaginar que eles chegaram em Belém na mesma hora Nossa Senhora teve o menino Jesus, não. Tudo indica que eles passaram dias em Belém, procurando onde ficar, procurando uma pousada, procurando na casa de parentes, mas não conseguiram, talvez porque eram muito pobres. E aí São José encontrou uma caverna, que a manjedoura era em uma caverna, onde se guardava o gado, né? Era uma manjedoura que não era um lugar que não era mais utilizado, era um estábulo de gado, de vaca, de boi. E aí ele pegou a palha limpa, né? Isso é importante. Ele não pegou qualquer palha que estava lá e juntou. Apesar de ser um lugar pobre, apesar de ser um lugar talvez indigno, talvez não, com certeza indigno para o Filho de Deus, né? Aparentemente, diante de olhares humanos, na verdade, São José, com todo o seu esforço, ele tornou aquele lugar o mais limpo que podia, pegou palha limpa, fez ali uma manjedoura, né, que acolheu o menino Jesus. Ele nasceu entre os animais, né? Como? Foi. Jesus nasceu entre os animais e morreu entre dois ladrões, né? Exatamente. Nasceu entre os animais e morreu entre dois ladrões. Profunda humildade, né? Pois é. Então o São Leomagno ele vai trabalhando toda essa dinâmica, a gente vai imaginando, né? São José, a Virgem Maria, ali angustiados, e o padre Roio Marim, quando ele narra também o nascimento de Jesus, ele diz: imaginem aí, na hora que o menino Jesus nasceu, aquele parto misterioso realizado pelo próprio Deus, né? Um parto sem dores, né? Que a Virgem Maria segurou o menino Jesus no seu braço e adorou o Deus que estava ali, né? E depois ela entregou para São José, e São José, abraçando Jesus ali no braço, adorou o menino Jesus, né? O próprio Deus feito homem. Eles não entendiam o mistério, eles não sabiam que Jesus ia ser crucificado, eles não sabiam que Jesus ia ressuscitar, né? Eles não entendiam, eles só obedeceram a Deus.
Eles não tinham a visão daquilo que iria acontecer. Né? Deus não revelou para eles tudo de uma vez. Né? Pelo contrário, eles foram aderindo, né, com aquela fé, a virtude da fé, né, que é uma virtude que Nossa Senhora teve mais do que qualquer santo, né, de acreditar em Deus e de viver pela fé. E aí, adorando o menino Jesus ali, feito criança no seu colo, para ela tudo fez sentido. E tem uma coisa, padre, eu não sei se o senhor é de interior ou se o senhor é de capital. Sou do interior. Só para avisar aqui que a bateria está 15%. Não estou em casa. Mas eu sou do interior. Sim. Como é? Eu sou do interior. Pronto. A, Eu não sei como é no seu interior, mas aqui no a Juazeiro, bateria, a a minha? bateria tá, a bateria tá 15% do celular. Ah, a Mas sua, né? continue. Tá certo. Aqui no interior, aqui no Juazeiro, o pessoal tem o hábito de pegar um nenenzinho e chamar de Nosso Senhor. Nosso Senhor, Nosso Senhor. Né? É? E isso é tão interessante. Ixi, como ficou ruim. Tá, agora tá, eu tô escutando minha voz lá nas Sim. alturas agora. Continua. Então aqui a gente tem esse hábito, né? Aqui no interior, o pessoal pega o nenenzinho e fala Nosso Senhor, Nosso Senhor, né? E eu imagino Nossa Senhora olhando para Jesus ali, né? E vendo, meu Deus, é meu filho, mas é Deus, né? Não é uma pessoa qualquer, é o próprio Deus. E São José da mesma forma ali, totalmente impressionado, é Deus tá aqui, né? Nasceu pequenininho, né? O próprio Deus, Todo-Poderoso, Criador do Universo, não consegue sequer comer sozinho. Precisa da ajuda, precisa do leite do peito da mãe, não consegue trocar a fralda, não consegue tomar banho sozinho, se limpar, depois que faz xixi, que faz cocô, é um neném, não faz nada. Né? Quem tem filho sabe que o Que neném não faz mistério, nada. né? É o mistério, o grande mistério da humildade de Deus, né? Isso é... E a gente, tantas vezes, a gente fica na vaidade, né? Achando que é muita coisa, que é da igreja, que é importante, né? Verdade. É isso que você fala sobre a humildade, né? Essa humildade que vai permear toda a vida de Jesus, a ponto de ele se esvaziasse naqueles, né? Na cruz. Então, como um Deus tão grande, né? Como o hino mesmo fala, né? Que você falou no início. Como um Deus tão grande pode ter só o poder tão grande mesmo de Deus, só o mistério tão grande de Deus fazer com que se revele de uma maneira tão grandiosa, espantosa, escandalosa, que nos constrange, né? Para mim, o Natal é uma das festas, das épocas mais fortes do ano. Eu acho que a humanidade, as pessoas estão doentes, né? Especialmente agora nesses 2 últimos anos, esse negócio do Covid deixou muitas pessoas doentes, né? E muito fragilizadas. E o que é que acontece? O Natal, ele é uma festa em que as pessoas ficam mais sensíveis. Então, no Natal existe muito suicídio, no Natal existe muitas depressões que são agravadas no Natal, porque as pessoas perderam o sentido de vida, né? E não têm a capacidade de celebrar, né, o nascimento de Jesus. Eu acho que o grande investimento que nós podemos fazer no Natal é o investimento de olhar para o presépio e encontrar lá no presépio o sentido da nossa vida. Eu O como, amor eu de como Deus, médico, né? como? O amor de Deus revelado no pequeno, Exato. né? Eu vejo muito isso, padre. Muitas depressões que são aumentadas, assim, são crises de Com depressão, certeza. pessoas que já são depressivas, né, tentativas de suicídio. Porque o Natal, ele é uma festa que deixa, de certa forma, assim, os nossos nervos
à flor da pele, porque a gente é confrontado com uma realidade muito forte. A própria realidade da Verdade. encarnação do Verbo. Né? E eu até fiz uma postagem hoje sobre os desertores. Não sei se o senhor chegou a ver, mas as pessoas que se afastam da sua família e trilham um caminho sozinho, ou então os casais que se fecham a vida, né, para viver uma vida de prazeres, ou as pessoas que decidem não gerar vida para viver uma vida de prazeres, na verdade são desertores, né, e carregam um jugo muito maior do que aquele jugo que nós carregamos ao estar abertos à vida, ao deixar que a vida seja gerada por Deus através de nós. Né? O nosso jugo nos ajuda a caminhar cada vez mais. Deus foi do Padre. Oi. Travou de Pronto, novo. você apareceu de novo para mim. Eu não sei se é a minha ou se é a sua, Padre, mas hoje tá uma interferência grande aqui. Essa live está tão boa, tão profunda, que a gente poderia passar muito tempo, mas está acontecendo essa situação aí. Além da minha bateria, que não deu para carregar suficiente. É, Mas, Rubens, o que você levantou, essa questão do Natal, eu acho que nós, como igreja, talvez deveríamos voltar uma atenção muito especial naquilo que você falou. O Natal é um tempo mais sensível, é um período muito sensível para as pessoas, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Então, o que é que nós podemos fazer de diferente para que essas pessoas se sintam verdadeiramente amadas, conheçam de fato esse amor de Deus, mas esse amor de Deus ele tem que ser palpável muitas vezes para a pessoa, através do outro, do cuidado do outro e tal, né? inclusive, eu deixo aqui um alerta, né, para quem está nos assistindo aqui. Fiquem atentos aos seus amigos, aos seus parentes que vivem com depressão, né, que já tiveram em algum momento esses pensamentos de tirar a própria vida, porque nessa época do ano muitos pensamentos suicidas afloram. Né? As pessoas se veem sem sentido e a pandemia deixou a gente cada vez mais sensível, né, mais fragilizado. E é preciso estar atento a essas pessoas. Né? É preciso cuidar de quem precisa de cuidado. A gente muitas vezes pode ignorar essas situações, achar que é frescura, achar que a pessoa é fraca, mas às vezes é uma pessoa pedindo socorro. Né? E isso é muito comum nessa época do ano. Muito comum. A gente tem que estar muito atento a Então, isso. então, acho que a gente une aqui vários outros fatores. Esse Deus que vem a nós como humano, como frágil, e agora a humanidade, como foi colocado, não só a humanidade, o nosso meio, a fragilidade está aí, a flor da pele, na depressão, essas doenças psicológicas, na solidão, o que toda essa pandemia trouxe. Aí vem as questões econômicas, uma amiga aí colocou aí sobre quantas famílias que era acostumado a trocar um presente, fazer uma comidinha melhor na ceia, esse ano talvez não vai poder. Então essas coisas, elas tocam a alma humana. Então, onde encontrar o sentido para se erguer, se não naquele que veio nos salvar, né? É verdade. Né? Não tem outro, não dá para encontrar, na verdade, né? Tem um pregador famoso que ele diz assim, que no coração de cada homem existe um buraco do tamanho de Deus. Né? No coração de cada pessoa, de cada homem, de cada mulher, existe um buraco que é do tamanho de Deus. Então você não consegue preencher com sexo, com drogas, com bebida, com dinheiro, com falsos prazeres. Você não consegue preencher nem com prazeres lícitos, com o trabalho, com a própria família. Não consegue preencher com relacionamentos. É um buraco do tamanho de Deus. E ele só vai ser preenchido pela presença de Deus. E no Natal é o melhor momento de você acolher essa presença.
Porque é difícil você olhar para Jesus crucificado e querer abraçar Jesus crucificado. É difícil, porque ele está ensanguentado, ele está todo machucado, ele é grande, a cruz é pesada, mas é fácil você querer abraçar um bebê. Né? Bebês, eles são abraçáveis. Né? Você vê um bebezinho, você vê uma mulher grávida no meio da rua, você já quer botar a mão na barriga dela. Você vê um bebezinho, você já tem vontade de fazer, ô bichinho, ô vem aqui. Né? Bebês, eles são abraçáveis. Né? Então, o menino Jesus, ele quer ser também abraçado por nós nesse Natal. Eu acho que esse é o grande sentido, né? A gente deixar de lado tudo aquilo que nos despeça, né? E olhar para o presépio, olhar para o menino Jesus, que quer ser abraçado por nós, que às vezes chorou e a gente já pega. Bebê é assim, né? Ninguém gosta de ver bebê chorando. Chorou, a gente já pega e já bloqueou, parou. Jesus quer ser abraçado por nós nesse Natal. Hein, doutor Rubens? Então, nisso aí você fala que os bebês, eles querem ser abraçados. Então, essa pedagogia de Deus, né, de ser, não é possível que como criança eu não vou ser acolhido, né? Ou seja, eu quero estar ali, eu quero estar nos braços de vocês, eu quero que vocês se encantem comigo. Então, é um mistério de Deus, né? É um mistério de Deus. É isso. Olha, eu acho que é Então, isso, doutor, né? Eu acho que a mensagem foi passada. então nossa live tem alguns imprevistos, mas vai ficar salvo. Foi belíssimo aqui, eu acho que é aquilo mesmo que nós queríamos passar. Na próxima live nós teremos aqui o Roberto Malete também vai falar sobre o mistério, mas no sentido espiritual do Natal. E isso foi essa live magnífica aqui. Então, a bateria também está acabando e eu peço que você faça o arrematamento final, desde já desejando um Feliz Natal a todos e ao doutor com sua família, tá? E faça aí suas considerações finais, doutor. E aí o Senhor nos dá a bênção, né? Eu Isso. agradeço a todos que estiveram aqui com a gente e a todos que vão assistir depois dessa live. Desejo a todos um Feliz Natal e deixo a todos o convite. Ao escutar o menino Jesus chorar, coloque ele no seu braço. E aí, esse espaço do tamanho de Deus, ele vai ser preenchido pela presença do menino Jesus, de Deus feito homem, que está no nosso meio, para nos amar, que é o bebê menino Jesus, que hoje a gente pega no colo e consola. Lá na frente é ele que vai nos pegar no colo e vai nos consolar. Muito bem. Desejo a todos um Feliz Natal e é isso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, uma boa noite a todos e fique em paz, doutor. Tchau. Boa noite, padre. Tchau, tchau. Boa noite, tchau.